Olá pessoal, estou começando aqui uma live, inclusive de uma reportagem muito interessante que foi publicada no The Intercept Brasil, e eu vou ler essa reportagem que foi publicada no Intercept Brasil de hoje, falando sobre o suposto agente do FBI que iria, quando eu digo iria, fazer uma conexão com o FBI americano, com o Capitão Wagner no estado do Ceará. Revelações aqui e verdades inconvenientes sobre esse agente do FBI, usado na campanha do Capitão Wagner, que ele não quer que as pessoas saibam. Então, nós, como jornalista, eu como jornalista, Amadeu Maia como jornalista, faço questão de mostrar a verdade por trás dessa história do agente do FBI, usado pelo Capitão Wagner nesta campanha no estado do Ceará. Então vamos, sem mais delongas, vamos logo aqui, vou compartilhar aqui com vocês, certo? Vou compartilhar com vocês sobre essa reportagem, inclusive está aqui no site, gente, está aqui no site do The Intercept Brasil, ela foi publicada hoje, dia 27 de setembro, e é a segunda reportagem mais importante do site nesse momento, e ela traz um destaque em relação ao o agente do FBI utilizado pelo Capitão Wagner em sua campanha. E a gente vai mostrar para vocês essa reportagem feita pelo The Intercept, aonde o The Intercept Brasil, mostra aqui essa reportagem detalhando sobre esse suposto, né? Esse suposto agente do FBI. Então vamos lá. Olha só, gente. Capitão Wagner esconde as verdades inconvenientes sobre o ex-agente do FBI usado na campanha aqui do estado do Ceará, certo? Então, a gente vai aqui, eu vou ficar aqui também, deixa eu ver como é que eu vou ficar aqui, a gente fazendo aqui, opa, os dois ficar, deixa eu interromper, porque aqui a gente faz as coisas sozinho aqui, e compartilha a matéria, e vai todo mundo junto, vamos lá aqui, compartilhando. Vou compartilhar a matéria aqui com vocês nesse momento, certo? Vamos compartilhar a matéria. Vocês que acompanham o canal Coffee Break with Amadeu Maia, meus canais. Vamos lá. Olha só, gente, saiu essa reportagem aqui e ela mostra as verdades inconvenientes, né, que o Capitão Wagner, candidato a governador do estado do Ceará, ele esconde sobre o ex-agente do FBI usado na campanha. Eu vou na verdade, fazer uma leitura dessa reportagem para que essa reportagem possa ser melhor assimilada. Você fazendo um vídeo, você lendo junto com o público, fica melhor de assimilar essa reportagem. O candidato Capitão Wagner esbanja parceria que não existe. Seu contato no FBI é, na verdade, de um policial que pediu a aposentadoria após denúncia de interferência em uma investigação. Olha, tudo vai começando daqui. A jornalista que fez toda essa apuração é a Nayara Felizardo, certo? É uma matéria publicada hoje no portal de notícias da Intercept Brasil, e a gente vai lá. Os programas eleitorais do deputado federal Capitão Wagner, candidato ao governo do estado do Ceará pela União Brasil, tiveram uma figura desconhecida dos brasileiros como principal destaque. O ex-agente do FBI, George Pirro. Abre aspas, se você escolher Wagner para ser governador no dia 1º de janeiro de 2023, eu estarei lá com ele para mudar o Ceará. Fecha aspas, garante o americano em inglês, acompanhado de uma dublagem dramática, típica de filmes de ação, transmitidos pela sessão da tarde da TV Globo. Então, aquelas coisas bem mal feitas, bem chula. Pirro se transformou, no mesmo tempo, em um ilustre cabo eleitoral e em um garoto propaganda do Capitão Wagner, que promete instalar no estado do Ceará o maior escritório de inteligência contra o crime do país e uma segurança pública padrão FBI. Isso seria possível, assegurou o candidato, porque ele tem uma parceria estabelecida e um compromisso com o FBI
a Polícia Federal Americana e diz que iria auxiliar ele para fazer isso. Para convencer os eleitores, vale até uma montagem bizarra com paródia, fazendo trocadilhos com o sobrenome do ex-agente. Já que a gente está aqui, vamos soltar aberto, vamos soltar. Jorge Piro, quem sabe, não aparece aqui pelo Ceará esses dias para mostrar que ele não é o super-homem, mas ele é o quinto policial mais condecorado da história do FBI. Ele foi diretor do FBI, vem para o Ceará pra acabar com o crime. Prendeu Saddam Hussein, é o agente especial Jorge Piro. Jorge Piro. Tá perigoso e violento aqui, a segurança agora é padrão FBI. Junto com o capitão, o crime agora vai sumir com Jorge Piro. Jorge Piro. O povo pirou, 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 pirou. Vamos acabar com o crime, sim. Sem violência, sem facção. Com Jorge Piro e o capitão Jorge Piro. Então vocês viram aí que é uma montagem muito tosca, muito mal feita, e junto com o jornal Intercept, na verdade eu estou só aqui fazendo um vídeo em cima da reportagem muito séria do jornal Intercept, que vai falar a verdade sobre esse suposto agente do FBI que iria ajudar o capitão Wagner contra a criminalidade no Ceará. A candidatura que representa a ala bolsonarista no Ceará, tecnicamente empatada em primeiro lugar com o petista Eumano de Freitas, segundo a última pesquisa do IPEC, esconde algumas verdades sobre Piro e a tal parceria. Desde julho ele sequer trabalha de fato na campanha, mas não deixa claro, mas o capitão Wagner não deixa isso claro aos eleitores. Pior, não há compromisso algum do órgão americano com o capitão Wagner. A verdade é essa, gente. No Brasil é muito fácil enfeitar o pavão, como se diz. Não há compromisso do FBI, a Polícia Federal Norte-Americana, com o capitão Wagner, certo? Vocês vão entender tudo aqui. Segundo o site Florida Bulldog, Jorge Piro pediu aposentadoria após ser chamado na sede do FBI em Washington para explicar por que não havia investigado o xerife Gregory Tony, acusado de corrupção em licitação para a compra de kits de primeiros socorros. Ele trabalhava no condado de Broward, na Flórida, e Piro liderava o escritório do FBI em Miami, capital do estado, desde 2018. Era, portanto, responsabilidade dele investigar o caso, mas ele o transferiu para o escritório do FBI da Carolina do Sul. Então, Washington chamou, segundo a reportagem, Washington chamou o Piro para responder porque ele não investigou o Gregory Tony. Inclusive, isso está postado aqui, eu vou mostrar para vocês, está em reportagens, certo? Vamos aqui, eu vou mostrar aqui para vocês. Está aqui na reportagem do Florida Bulldog, que inclusive diz aqui, a investigação do xerife de Broward está sob suspeita, né? E ele, o suposto apoiador do Wagner na campanha, inclusive mudou a investigação para outro estado aqui nos Estados Unidos. Isso tudo está aqui, está tudo comprovado na reportagem. Vocês podem ir lá na reportagem e vocês vão checar tudo isso lá, tá bom? Então vamos voltar à reportagem. Vamos voltar à reportagem do site The Intercept, para a gente continuar mostrando junto com vocês aqui, tá bom? Então, na reportagem do The Intercept, ela fala dessa transferência para a Carolina do Sul. Ainda segundo o site, Piro teria se negado a tocar a investigação, conduzir a investigação, porque não queria ser responsável pela prisão do primeiro xerife negro da região, nem arruinar a sua relação com o gabinete de Tony, com quem trabalhava frequentemente. A interferência indevida, diz outra reportagem do Florida Bulldog, fez a investigação parar. Descontente com a atitude do chefe, um subordinado teria reclamado, mas o caso retornou ao escritório do FBI em Miami após a aposentadoria do Piro, né? Após essa aposentadoria, a investigação voltou. O FBI se negou, inclusive, a responder à jornalista do The Intercept Brasil
e se o afastamento tinha alguma relação com as denúncias de interferência no caso do xerife Tony. Piro também não se tornou, o Piro também não retornou, eu vou ler em segunda pessoa, porque aqui a jornalista está falando que ele não retornou às minhas ligações, mas não é eu, Amadeu Maia, que liguei, então é a jornalista. Então, o agente, ele não retornou aos pedidos de entrevista. Ao menos publicamente, o órgão só elogios com o agente, altamente condecorado, e inclusive tem um texto publicado no site para anunciar sobre a aposentadoria, e o FBI destacou inúmeros prêmios recebidos pelo Serviço de Inteligência e Aplicação da Lei. Já Piro disse que pretendia se aposentar há muitos anos, mas acabou adiando a decisão por causa da pandemia e da morte em uma operação policial de 2 agentes que trabalhavam com ele. Optei por permanecer para orientar o escritório em um momento muito difícil, afirmou Piro. Diferente que diz o capitão Wagner, em um de seus programas eleitorais, Piro não foi diretor do FBI por 23 anos. Ele trabalhou para o FBI por 24 anos, mas ocupou o cargo de direção durante esse período, entendeu? Mas ele não foi diretor, ele não ocupou, como o capitão Wagner tem insistido em falar, diretor do FBI. Ele não é diretor, ele não foi diretor do FBI, ele trabalhou para o FBI. Segundo o Florida Bulldog, Piro atuou por um tempo como diretor assistente da Divisão de Operações Internacionais na sede do FBI. Mas, nos últimos 4 anos, de acordo com o órgão, Piro ocupou o cargo de agente especial encarregado do escritório de campo do FBI em Miami, função que já havia desempenhado entre 2014 e 2017. Esse é um dos 4 escritórios com responsabilidade extraterritorial, por isso a equipe de Piro poderia ter missão, inclusive na América Latina. E por esse currículo que o Piro teve, que o capitão Wagner confia em Piro para resolver os problemas de segurança pública no seu governo. Há muitas fragilidades na proposta de trazer para o Ceará o padrão de FBI de investigação. A principal delas é uma ordem pragmática. A Polícia Federal Americana em nada se assemelha à Polícia Civil de qualquer estado brasileiro, principalmente no que se refere a investimentos que recebem e atribuições que possui. O FBI está mais próximo para, assim, tipo de trabalho, para vocês entenderem, está mais próximo à Polícia Federal Brasileira. Por isso, para importar os melhores armamentos e treinamentos de ponta, o capitão Wagner, caseleiro do Ceará, precisaria articular uma parceria inédita que nunca houve entre a Secretaria Estadual de Segurança Pública, o Governo Federal do Brasil e dos Estados Unidos e a Polícia Federal e o FBI. Coisa que nunca houve, entendeu? E nunca houve isso. Em um discurso e entrevista, o candidato tenta convencer os eleitores que Piro atuará como intermediador de tal cooperação multilateral. Logicamente que ele vai facilitar o estabelecimento dessa parceria. A confiança que ele tem no governo americano, do próprio FBI, vai viabilizar a troca de informações, prometeu o candidato. Gente, olha só, não há, porém, qualquer indício de que possa funcionar na prática, principalmente porque o Piro, o agente do FBI, agora é apenas um ex-agente aposentado. No máximo, ele pode oferecer os serviços de sua empresa privada, o Piro Global Service, que presta consultoria em segurança. Além da companhia, ele hoje se dedica aos treinos de artes marciais e às participações de podcasts de jiu-jitsu. Dummies também atua como palestrante motivacional e, de acordo com o seu perfil no LinkedIn, para o futuro planeja escrever um livro sobre sua vida no FBI. A reportagem, gente, ela é longa, certo? Ela é longa. Eu quero trazer essa reportagem aqui para que você possa entender um pouco dessa peça fundamental que, segundo o capitão Wagner, vai ajudar a resolver a violência no estado do Ceará. O responsável por apresentar capitão Wagner ao seu garoto propaganda foi o ex-lutador de MMA e do UFC, o Wilson Gouveia, um cearense que mora nos Estados Unidos e dá aulas de jiu-jitsu brasileiro. Ele é quem treina Piro nas American Top Team, uma das academias de artes marciais mistas de elite do país. No vídeo em que o capitão Wagner se gaba por ter visitado o escritório do FBI em Miami e se encontrado pessoalmente com Piro, aparecem muitas imagens dessa academia e dos treinadores de jiu-jitsu ao lado do candidato no tour, sempre Gouveia, não o ex-agente do FBI. Então, ele não deixa isso claro, que o Piro é um ex-agente do FBI.
No final de agosto, a coligação do candidato do PT do governo do Ceará, o Mano Freitas, ingressou com uma representação na Justiça Eleitoral acusando a campanha do Capitão Wagner de divulgar desinformação e fake news e prometer implantar o padrão do FBI na segurança pública do Estado. Eu vou abrir aspas aqui. A promessa de contratação de George Pirro ocasionaria a prestação do seu serviço e consultoria na área de segurança pública e não a ideia de implantar técnicas do próprio FBI no Ceará, fecha aspas. Afirma trecho da ação que foi entrada contra o Capitão Wagner. Entre um contato, a jornalista inclusive entrou em contato com o treinador Wilson Gouveia, mas ele disse, após refletir um pouco e decidir optar por não dar entrevista. O Capitão Wagner também não quis dar entrevista a nenhuma das perguntas, das perguntas feitas pela jornalista. De Rudy Giuliani a George Pirro. A estratégia eleitoreira de recorrer a um americano para resolver os problemas de segurança pública de um Estado brasileiro já foi usada, inclusive, em 2018, por Amazonino Mendes, quando era governador do Amazonas, e se candidatou à reeleição. Ele pagou mais de 5 milhões pela consultoria do advogado Donald Trump e Ronald Giuliani, conhecido como Rudy Giuliani, e passou a usá-lo como garoto propaganda de sua campanha. O Rudy Giuliani, só para você saber, ele ficou muito famoso como procurador antimáfia na década de 80 e virou celebridade nacional como prefeito de Nova York, linha dura, que combateu o crime em Nova York na década de 90 e tornou internacionalmente conhecido, exercendo o mesmo cargo depois dos ataques de 11 de setembro de 2001. Com esse currículo, ele abriu uma empresa de consultoria privada e ganhou muito dinheiro prestando serviço em várias cidades da América Latina, né? Então, gente, aqui é mais a história do Rudy Giuliani, certo? E a reportagem, ela é extensa, mas eu quis trazer um pouco dessa reportagem aqui para vocês verem o tanto que, às vezes, as pessoas elas querem trazer uma notícia e essa notícia vem disfarçada aí de muito fake news, né? Então, a gente termina aqui termina aqui o nosso bate-papo e a verdade é que o Capitão Wagner, na verdade, ele tenta esconder verdades inconvenientes sobre o ex-agente do FBI usado na campanha dele no Ceará. Tá bom? Se você gostou do vídeo, gosta de informação verdadeira, eu vou deixar o link aqui do Intercept Brasil. Se vocês quiserem ler a reportagem na íntegra, fica aqui o link, tá bom? Siga nas redes sociais. Muitíssimo obrigado por estarem aqui comigo.